bem-vindos ao No God Podcast. Primeiramente, vou estar me apresentando aqui. Meu nome é Fábio e eu criei, junto com os irmãos aqui presentes, o podcast com o intuito de engrandecimento, né, espiritual e em conhecimento, né? A gente vai estar aqui nos abençoando, espero também que esteja abençoando, né, a sua vida aí em casa com a nossa conversa, com o nosso debate, com as nossas opiniões, nossos pensamentos. Estamos aqui dando o melhor para vocês estarem crescendo em conhecimento. Vou estar aqui apresentando primeiramente o Gabriel. Gabriel, ele é formado em Sistema da Informação. Ele é também professor da Escola Bíblica Dominical na Primeira Igreja Congregacional Fonseca. E aí, Gabriel? Boa noite, primeiramente. Como é que você está se sentindo aqui, estar do nosso lado aqui para fazer esses comentários, o estudo da palavra? Boa noite, boa tarde, bom dia para quando estiverem assistindo. Cara, para começar, eu achei essa ideia incrível quando você comentou com a gente. Eu acho que esse é um momento onde a gente vai conseguir estar estudando mais da palavra do Senhor, estar nos edificando através de alguns temas que pode ser ou não polêmicos, mas, como você falou, acho que o intuito principal é que a gente está mais em contato com a palavra do Senhor, a gente está discutindo com nossos irmãos as ideias sobre a palavra do Senhor, e oro ao Senhor que a gente consiga estar crescendo cada vez mais na sabedoria do Senhor e que nós possamos passar também a mensagem do Senhor para aqueles que vão estar nos assistindo. Show de bola, Gabriel. Gostei muito da sua posição. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Lembrando, né? Nos curta, compartilhe. Se tiver perguntas, sugerir temas, pessoas a serem convidadas, coloque nos comentários. Sempre quis fazer isso. Boa. Agora vamos lá. Temos nosso irmão Marteli aqui à minha esquerda, mais conhecido como engenheiro elétrico. Não. Eletricista. Ele não gosta, não. Famoso engenheiro eletricista, poliglota, veio lá do Congo para estar nos abençoando com o seu conhecimento. Também já foi professor de escola dominical também. E aí, Marteli, como é que você está? Como é que você está se sentindo para estar aqui hoje? Boa noite a você, Gabriel, e todo mundo que vai estar nos assistindo também. Na verdade, estou em um misto de emoções. Estou, ao mesmo tempo, muito feliz de estar aqui, estar com um cara que eu admiro demais, com quem tenho cada dia mais crescido, mas, ao mesmo tempo, também apavorado, né? A gente tem realmente a expectativa que isso venha a abençoar os outros, e isso realmente é um incentivo a gente a estudar mais, crescermos mais, nos embasarmos mais para poder passar o conhecimento verdadeiro. E pedindo pela graça e misericórdia de Deus para que sejamos usados para falar a verdade e não heresias, né? Sim. Nossas opiniões, né, de acordo com o que a gente estudou. Humildemente colocado. Certo. Então, sem mais delongas, né, vamos aos assuntos, né, vamos ao debate, ao nosso bate-papo aqui, a nossa conversa. Afinal, tem um texto lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, que gera um pouco de polêmica. Esse texto, ele fala sobre os filhos de Deus, ele fala sobre os anjos casarem com demônios, os anjos casarem com humanos. São muitas opiniões, diversas opiniões, a gente não consegue afirmar 100%, né, o que esse texto diz, né, são vários lados, né. E, Marteli, começa dando uma explicação sobre esse texto aí lá em Gênesis 6, você pode começar a iniciar ele, por favor? Sim. Para quem está nos assistindo, talvez não conheça o texto de Gênesis 6, verso 1 e 2, principalmente. Na minha versão diz assim: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. No 13, então disse o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e seus dias serão de 120 anos. Naqueles dias os néfilis estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, de novo, possuíram as filhas dos homens,
e as quais lhe deram filhos. Esses Néfilis eram os valentes, os homens de renome de antiguidade, ou da antiguidade. Então, é essa discussão que se gera aqui, mas quem são esses filhos de Deus? Quem são essas filhas dos homens? Será que esses filhos de Deus são anjos, são homens, ou são caídos? Então, é bem difícil a gente poder analisar esse texto, porque a palavra filho de Deus, através da Bíblia toda, tem vários significados. Né? A gente vê ser usado tanto para falar dos anjos, quanto para falar do povo de Deus, dos crentes realmente que acreditam a esse Deus e que caminham com esse Deus. Então, estudar esse texto fica bem difícil, porque ele também tem muitos poucos detalhes, ou vamos dizer, até um misto de informações, mas são pequenas informações que vão se ajuntando e chegar ao fim, bater o martelo e dizer, não, filho de Deus e tal, ou tal, outro, é um pouquinho mais complicado do que isso. Então, vamos tentar ver o que a gente vem pensando. Tem muitas correntes teológicas que se degladiam em cima desse texto, querendo identificar quem são realmente esses filhos de Deus. Será que são anjos? Será que não são anjos? Será que são homens? Será que tem uma diferença entre se não são anjos, são homens, por exemplo? Mas por que uma parte desses homens são chamados de filhos de Deus e outros filhos de filhas dos homens? Será que já tinha essa separação já no início de Gênesis? A gente vê que o capítulo 6, será que existe isso? Confesso que eu ainda tenho uma posição meio que em cima do muro em relação a esse assunto. Tem ambas as correntes, tanto as que defendem que aqui filhos de Deus se refere-se a anjos, tem embasamento. A gente tem vários lugares na Bíblia onde a gente encontra sendo chamados de filhos de Deus os anjos. Deus no seu conselho chama os seus filhos. A gente vê até no livro de Jó, quando Deus chama no conselho celestial, os anjos se ajuntam perante a ele. Então, tem sim base para a gente acreditar que são filhos de Deus mesmo sendo anjos. E tem outros lugares também onde a gente vê o povo de Deus sendo chamado de filhos de Deus. Então, poderia ser também filho de Deus nesse sentido, de existir uma geração ou um grupo de pessoas que seguiam acreditando em Deus, seguindo firme nesse compromisso, nessa aliança com o Senhor, e os outros que seriam os homens, no sentido do homem que se rebelou contra o Senhor. Então, esse misto entre essas duas gerações, daqueles que guardaram, pelo menos, não completamente, porque aqui já aconteceu o pecado, mas continuaram buscando ao Senhor, e os outros que o rejeitaram por completo. Ah, entendi. Como você falou, né, como eu também já vim falando, né, são várias correntes teológicas, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E é difícil, né, você conseguir afirmar Com certeza. como esse texto ele não é muito rico, né, em informações para a gente poder afirmar alguma coisa 100%. Mas, Gabriel, o que você acha que seriam esses néfilins mencionados aí nesse texto? Bom, eu não creio que os Néfilins aqui sejam citados na mesma proporção aqui que os filhos dos homens. Eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro, quando a gente vai ver em algumas traduções que a gente pode pegar o que seria Néfilins, alguns afirmam que são gigantes e outros falam que são homens valentes, homens poderosos naquela época. E se a gente pegar aqui e ver logo no começo, o versículo 1, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Sim. Aí logo no versículo 2, fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E o versículo 4, que cita o Néfilis, fala, naqueles dias havia um Néfilis na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Sim. Então, nesse versículo 4, parece que é uma separação. Ou seja, naquele tempo onde ocorreu essa situação pecaminosa que teve, que levou, a gente vê aqui a corrupção da humanidade logo após essa limpa da humanidade por Noé, a gente vê que os Néfilins habitavam na terra nesse tempo. Então, aqui, no momento nenhum, afirma que os Néfilins eram os filhos dos homens. Os filhos de Deus, perdão. Então, eu sigo mais por essa linha de que Néfilins eram homens poderosos, homens valentes, que tinham um controle, vamos botar assim, do mundo naquela época, mas eles não são a mesma coisa que os filhos de Deus citados aqui no versículo 2. Então, você consegue entender que a palavra Néfilim significa gigante no sentido de estatura, de tamanho, ou você entende mais que a palavra
Nephilim, ela significa que são homens poderosos, homens com poder, que governavam, que dominavam aquele momento. Eu vou mais pela linha de que eram mais homens poderosos e homens valentes. A gente vê no Antigo Testamento, se eu não me engano, só 2 vezes que Néfilim é citado no Antigo Testamento, né? Perfeito. Uma no Gênesis e outra em Números, tá aqui, né? 13 e 31, né? E esse episódio é aquele episódio que os espias estão vendo e vê a terra de Canaã para dar um veredito do que acontecia lá. E parece que naquele texto eles estavam, vamos botar assim, aumentando um pouco mais a situação ali, porque eles falaram, eles eram como os Néfilis, homens gigantes, nós éramos como os gafanhotos. Então ali eu não acho que seja um sentido literal que Néfilis quer dizer gigantes. Isso. Até porque eles colocaram eles como sendo pequenos gafanhotos diante disso tudo. Então, acho que por causa disso que eu creio que Néfilins aqui tem muito mais a ver com a tradução de homens valentes, poderosos, que lutavam, guerreavam e iam à frente daquele povo, do que certamente de homens de grande estatura, né? Uhum. Entendi. Marteli, você concorda diretamente com o entendimento do Gabriel? Ou você concorda em partes? Ou não concorda nada? É totalmente avesso? Discordo muito pelo contrário. Muito pelo contrário, isso. Não, eu acho que eu concordo em parte com o Gabriel nesse sentido. Eu acabo achando que Nephilim não seja apenas, não seja exatamente para identificar uma raça ou específico, um certo tipo de pessoa, mas eu acredito muito mais que Nephilim seja uma característica de um certo tipo de pessoa. Né? Não necessariamente que Nephilim venha a ser gigante, porque não temos lugar nenhum onde você vê que Nephilim quer dizer gigante. Mesmo no texto de Gênesis e mesmo no texto de Números 13. Né? Na verdade, para poder defender essa ideia, você tem que embasar o texto de Gênesis 6, onde cita Nephilim, com o texto de Números 13, e para defender, dizendo que os Néfilis aqui em Gênesis são de fato os gigantes lá de 13, e quando você chega em Números 13, vai ter que fazer a mesma coisa. Estão falando de Néfilis aqui, então esses aqui são os mesmos gigantes que nasceram lá. Estão falando de gigante aqui, são os mesmos lá. Aí fica sendo, como se fala, um argumento circular, um argumento que tem que se embasar sobre a própria conclusão para ser a hipótese. Aí não vai, né? Exatamente. Então, eu acredito muito mais que Nephilim seja uma característica dessas pessoas que existiram, que poderiam ser gigantes ou não, mas eram pessoas que existiram num certo tempo. E como o Gabriel muito bem disse, eu também não acredito que os Nephilim sejam descendentes daqueles filhos de Deus e as filhas dos homens. Pouco importa quem eram, que seja, não, os Nephilim são descendentes dos anjos e dos homens. Se você acredita nessa linha de pensamento teológica que, de fato, os filhos de Deus citados em Gênesis 6 são os anjos. Mesmo que você acredite nisso, no texto de Gênesis 6, em lugar nenhum você vê que esses Néfilis nasceram dessa união. Exato. O texto nos diz que existiram naquela época, já havia nessa época onde os anjos, quando você acredita que são anjos caídos, se uniram com as mulheres, já existiam. Então, os Néfilins existiam antes dessa união, continuaram existindo durante esse período e depois desse período. Mas aí, você afirmar que esses mesmos Néfilins são os ancestrais e os seus descendentes são esses de Números 13, você cria um problema sério. Porque Gênesis 6 acontece antes do dilúvio. Exatamente. E Deus mata todo mundo no dilúvio, exceto uma família, Noé e os seus filhos. Então, como que esses Néfilim sobreviveram? Então, Deus não matou a humanidade inteira. Uhum. Deus não matou toda a existência que existia. E tem um outro detalhe muito mais bonito que, quando se fala, voltando um pouquinho em Gênesis 6, a gente viu essa descrição da união até o versículo 4, no versículo 5, o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e toda a imaginação do pensamento do seu coração era continuamente má. Então, o Senhor vê a maldade de homens. Ele não vê em lugar nenhum dizendo ao Senhor vê a maldade dos descendentes angelicais, de semideus, sei lá, semi-anjos. Não. Os homens. Então, tem embasamento para acreditar que sim, são homens que nasceram, são duas descendentes diferentes. Aí eu vou apoiar muito mais a lógica de que talvez venha a ser a descendência de Sete, que é uma descendência, quando ele tem o seu primeiro filho, se fala que a Bíblia nos fala que voltaram os homens a buscar o Senhor,
né? Sim. Então, seja essa descendência sendo tratado como filho de Deus e a descendência dos outros que tinha completamente acreditado a Deus como filho de homens. Então, eu acredito muito mais nesse sentido. Também seria estranho que, por mais que tivesse o dilúvio logo depois, em Números 13 e 33, novamente os anjos vieram ter relações com humanos. Teria que Exatamente. se repetir de novo essa situação, né? Coisa Seria, que em momento não é citado da Bíblia, mas seria você acreditar de fato que tiveram 2 quedas de anjos, né? ou eles estavam perdidos nesse momento depois que vieram. Ou então Deus fez uma coisa, ele foi injusto. Porque quando ele viu isso a primeira vez, ele puniu. Quando ele viu a primeira união entre os homens, Interessante. esse descendente dos homens, esse descendente dos anjos, ele puniu a humanidade. Mas depois viu se repetir, e Deus não puniu, né? tomou nenhuma providência em relação a isso. Acho que seria bem complicado defender essa tese. Fica difícil. Eu tenho uma pergunta agora para o Gabriel. Gabriel, você concorda que Néfilins e os filhos de Deus são a mesma pessoa? Você tem uma ideia diferente? O que você tem a me dizer sobre isso? Não, então não concordo. Como o Martelli falou, né? Eu acho que o texto está bem claro aqui que quando fala desse acontecimento, os Néfilins já existiam. Então, e ele cita aqui que durante essa união dos filhos dos homens, os Néfilins já existiam. Eu acho que se fosse a mesma pessoa, o texto ele ia falar, não, durante o tempo que existiam os Néfilins procriaram com as filhas dos homens e assim tiveram a descendência. Mas eu confesso que eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso, mas eu tendo levemente a crer mais que esse filho dos homens, que, de novo, acho que é diferente da definição de Néfilins aqui, são anjos do que são mais a descendência de Sete e as filhas dos homens da descendência de Caim. Eu acho que, cara, como a gente falou, né? A gente vem pesquisando bastante isso e cada vez que a gente pesquisa é uma ideia nova que a gente pega, a gente vê por um lado, a gente vê outros pesquisas e vê pelo outro, então por isso que é confuso bastante. Mas um dos melhores argumentos, eu acho que eu vi que fez sentido para mim, foram justamente os outros textos que são citados na Bíblia, falando uma sobre anjos caídos e alguns textos, né, 2 textos, se não me engano, sobre anjos caídos e outros justamente o tempo que esses anjos foram caídos. Então a gente tem lá em 2 Pedro, se eu não me engano, 2 Pedro 2, versículo 4 ao 6, eu vou ler aqui, que diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para os juízos. Ele não poupou o antigo mundo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas. Aqui ele coloca, falando, né, sobre esses anjos que pecaram, ele coloca quase que no mesmo tempo que ocorreu o dilúvio de Noé. E depois, Pedro também na carta dele, 1 Pedro 3, ele fala, quando fala da morte e ressurreição de Jesus, Cristo, ele também fala, pois também Cristo sofreu pelos pecados, 1 Pedro 3, 18 e 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então, aqui eu acho que também dá um pouco dessa base de Cristo falando que ele foi, aqui não fala, né, como na 2 Pedro, que eram anjos caídos, ele fala que eram espíritos, foi pelos espíritos que estavam em prisão, mas também fala que aconteceu justamente nessa época. Então, eu acho que esses 2 textos, principalmente, dão base, né? Fora o de Judas também, que fala um pouco mais sobre o pecado que os anjos cometeram. Então, eu acho que esses 2 argumentos me levam um pouco mais a crer que, de fato, os filhos dos homens, nesse caso citado aqui, eram anjos do que a descendência de Sete. Sim. Já que você entrou nesse... Eu posso intervir um pouquinho aqui? Fica à vontade.
Eu também tendo a pensar um pouquinho assim, mas eu tenho um problema com o texto de 2 Pedro 2. Por quê? Porque não somente ele acaba citando, ele cita os anjos, né, que caíram, Deus não deixou de punir esses anjos que se rebelaram. Ele cita Noé, mas ele vai abaixo, ele cita Sodoma e Gomorra, e depois ele vai citar Ló. Então, se a gente juntar tudo isso no mesmo tempo, fica muito complicado, porque você tem a queda angelical, deve ter acontecido antes, pelo menos, do nascimento dessa geração, nascimento de Sete e tudo mais. Porque a queda angelical deve ter acontecido antes do homem vir a pecar. Então, ou aconteceu antes da criação do homem, isso vai ser também um debate enorme, ou logo depois, mas acontece antes do homem ter o seu primeiro filho, onde nasceu Caim. Então, acontece esse episódio onde Deus não deixa de castigar. Mas gerações depois, acontece a situação com Noé, que são muitas gerações depois. Sim, sim. E muitas gerações depois ainda, que vai se chegar a Sodoma e Gomorra. Então, são várias gerações que vão chegar. Então, eu tenho até alguma dificuldade a dizer que são esses mesmos anos, são o mesmo pecado que está sendo punido, a colocar isso no mesmo balaio, vamos dizer assim. É porque eu acho que aqui, nesse caso aqui, eu entendo não que nesse episódio que foram que os anjos caíram. Sim. Acredito que os anjos já estavam caindo, o domínio do domínio de Satanás já estava dominando sobre o mundo, como ele mesmo prega para Jesus, falando Sim. que a ele foi dada toda a autoridade na terra. Mas eu acredito que aqui foi um ponto crucial de algumas partes dos anjos que caíram. Por quê? Também não creio que foram todos os anjos, porque, sendo assim, se todos os anjos estão aprisionados, como ele fala aqui, como é que vai ter agora, hoje em dia, demônios? Exatamente, Então, acredito que não foram todos os anjos, mas na minha cabeça faz sentido, uma parte dos anjos aproveitaram de uma liberdade que eu creio também que quando os anjos caíram, eles não perderam totalmente seus poderes. Sim. A gente vê outros episódios durante o Antigo Testamento onde anjos não caídos, mas quando eles se revelam em forma humana. Então, daria para ter, seria legal ter essa interação de homens com anjos. Sim, sim. E então, acredito que nessa parte aqui, quando ele fala, e aqui ele fala, né, primeiro dos anjos, depois de Noé, depois de Sodoma e Gomorra, eu creio que aqui ele cita esse pecado principal que levou essa parte dos anjos a pecarem e serem prisionados. E por causa disso que lá também, depois, quando Cristo vai e desce, ele prega, e aqui pregando, deixando bem claro que aqui não é pregando, evangelizando os anjos, né, mas é mais declarando a vitória dele sobre os espíritos que estavam em prisão. Então aqui, para mim, faz um pouco mais sentido essa história de que uma parte dos anjos caídos fizeram um pecado tão pior do que eles já tinham feito, que levaram ele a cair e ser aprisionados no abismo. Entendi. E a gente vê também lá o episódio de Jesus quando Gadareno. Ele fala, cara, você vai vir da gente, vai vir perturbar a gente, não nos envie para a prisão, sabe? Não nos envie para esse castigo. Então, faz um pouco de sentido que, cara, hoje nós temos uma parte dos anjos caídos atuando no mundo, porque o mundo jaz do maligno, tem interações do maligno todo momento, mas eu creio que tem uma parte desses anjos que foram aprisionados e estão lá, derivado desse pecado que eles tiveram aqui, sendo filhos de Deus citados aqui em Gênesis 6. Entendi. Essa é um pouco da minha linha de raciocínio. Show. Marteli, uma pergunta para você. Acredita-se também que esses filhos de Deus, eles vêm da linhagem de Sete, e os filhos dos homens, a linhagem de Caim? O que você tem a me dizer sobre isso? Então, isso é uma corrente bem defendida, é a corrente na qual eu acreditei em primeiro lugar. Porque quanto mais a gente vai estudando realmente, a gente encontra vários argumentos assim, válidos e muito bem embasados na palavra de Deus em todas as correntes. Mas isso faz sentido quando você faz uma análise, não apenas pelo versículo em si, pela própria palavra Nephilim, por exemplo, quando você faz a caça, ou pelo uso dessa expressão, né, essa locução, filho de Deus, através da história toda da Bíblia, mas quando você faz um contexto muito mais aproximado. Então, você está lendo aqui em Gênesis 6, mas quando você faz a leitura de Gênesis a partir do capítulo 4, o capítulo 5, você vê que vai dar sentido. Por quê? Porque no capítulo 4 ele vai falar da descendência de Caim.
E quando ele fala da descendência de Caim, você sabe que Caim foi o primeiro que matou, o primeiro matador, né? Nem de aluguel. Primeiro O assassino. O primeiro assassino da história da humanidade. E quando você vê a descendência, vai citando a descendência de Caim, você vê quão maldosa é essa descendência. Quão perversa é essa descendência. Chega um descendente dele dizendo que, não, Caim se vingou 7 vezes, eu me vingarei 70 vezes. Então, você vê realmente o ódio nessa geração. Foi a geração que vai introduzir também a poligamia, por exemplo. E essa geração de Caim. E do outro lado, você vê no capítulo agora 5, lá já no finalzinho do capítulo 4, Deus concede a Adão um outro filho, que vai ser Sete, e vai se falar quando Sete vai ter o seu filho. Acho que deixa eu tentar achar esse versículo rapidinho aqui, se eu consigo. Não vou achar. 26? 4:26, isso. Vamos começar no 25. Então, o capítulo 4 inteiro ele vai contar a descendência, e vai contar de Caim e Abel, a história, depois do primeiro homicídio que vai acontecer, depois vai citar a descendência. Só que no finalzinho, versículo 25 de Gênesis 4, tornou Adão a conhecer intimamente a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Ela diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. E Sete também nasceu um filho de Sete, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E no capítulo 7 ele entra agora o capítulo 5, contando a genealogia de Adão, a partir de Adão, mas em vez de descer pelo primogênito, que é Caim, ele vai descer pelo outro filho, que é o terceiro agora, que vai ser Sete. Para depois desencadear em Noé, no finalzinho do capítulo 5, e assim passar a contar essa história onde coloca a geração dos filhos de Deus e a geração dos filhos dos homens em contradição. Então, pensando nesse contexto geral, que você pode inferir realmente essa ideia, essa lógica de que os filhos de Deus aqui se refere a uma geração que tem um vínculo com esse Senhor, essa geração que voltou a buscar o Senhor e que hoje, por exemplo, a igreja é chamada de filhos de Deus, somos filhos de Deus. Por quê? Porque temos um vínculo com esse Senhor. Uma geração que o aceitou e esse Deus o adotou para si. Então, nesse sentido, dá apoio e embasamento a acreditar nessa vertente também, de que filhos de Deus aqui seriam essa descendência de Sete. Interessante. Então, a gente tem óticas divergentes, mas com muito conteúdo, e é difícil, né, a gente conseguir afirmar, não, é isso. É bem difícil. Muito, muito bom, muito interessante esse debate aqui, estou gostando muito. Bom, já que o Gabriel tocou um pouco nesse assunto, eu vou passar essa pergunta para ele. Lá em Mateus 22:30, se quiser abrir aí também, o que você acha, Gabriel? Lá fala que os anjos são assexuados, eles ajudam a melhorar o seu pensamento, a sua conclusão, ou eles divergem? Mateus o quê? Mateus 22:30. Assim como também Judas 1:6 e 7. Também fala um pouquinho sobre os anjos. Tá. Essa questão de Mateus fala, né? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Eu acho que nesse daqui, ele também está fazendo um pouco da distinção, será que, se não me engano, é Jesus falando, né? Sobre como é que seriam, né? Quando ele estava perguntando. Aqui ele faz uma distinção bem clara de que ele está falando de anjos no céu. Então, quando tá os anjos que não foram caídos, os anjos que não ousaram pecar contra o Senhor, tendo essa possibilidade de ter relação sexual com as mulheres, eu acho que aqui fala dessa parte específica dos anjos que não caíram. Então, por isso que eu acho que talvez isso daqui dá um pouco mais de base para, novamente, a gente vê anjos durante a Bíblia sendo encarnados, vamos botar assim. A gente vê no episódio de Ló, né, que lá em Sodoma e Gomorra, que os homens queriam ter relações com os anjos, ou seja, era possível isso. Ló, né, deu as filhas dele para não acontecer isso. Sim. Então, eu acho que isso dá um pouco mais de base para eu entender. Aqui, Jesus está falando especificamente dos anjos que não foram caídos. Então, cara, os anjos que estão seguindo a Deus desde sempre da forma natural, criaturas criadas para adorar o Senhor. Uhum. E lá em Judas 6,
Judas 1, versículo 6, fala que aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos como correntes eternas para o grande juízo. Logo depois ele fala sobre... Peraí. De modo semelhante a este, no versículo 7, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Então aqui eu acho que ele está falando que os anjos de fato não preservaram, caíram, e no versículo 7 ele fala por que eles caíram. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, as cidades caíram por causa da imoralidade sexual, dá base para a gente acreditar também que alguns anjos poderiam ter caído também com a imoralidade sexual, que aí a gente consegue ligar um pouco em Gênesis capítulo 6. De novo, cara, essas duas linhas são cara, tem argumentos muito fortes. Uhum. Até hoje, como eu falei, eu direto penduro entre uma e outra, uma querendo com a outra. Ultimamente, como eu falei, dado esse último estudo dessa semana, esse daqui tá ganhando, vamos botar assim, por meio ponto a mais do que isso. E eu ia falar até um ponto a mais, só que na fala de Martelly sobre a genealogia também me abriu a mente e trouxe um argumento mais forte, porque eu não tinha reparado no capítulo, nos versículos 25 e 26 do capítulo 4. Porque quando a gente vê a parte, tipo assim, quando a gente vai lendo hoje em dia os títulos que tem aqui, a gente vê que no capítulo 4 de Gênesis fala Caim mata Abel, na minha versão, né? O assassinato. Logo depois tem descendentes de Caim. Logo depois tem nascimento de Sete, é uma parada diferente. Mas depois fala descendência de Adão. Antes eu lendo só os títulos, quando eu vi esse argumento de que os filhos dos homens seriam descendentes de Sete, descendente de Sete, mas antes ele cita os descendentes de Adão, começa de Adão. Por isso que agora eu falei que já subiu mais um pouco mais essa questão de que o Martelly trouxe aqui pra gente, de que não só é a parte de descendente de Adão, mas que ele puxa desde Adão, mas trabalha na genealogia toda de Sete, que a gente vê aqui que voltou a invocar ao nome do Senhor. Então, cara, é a parte bem confusa. Eu acho que ainda para mim ainda tá ganhando por meio pontinho essa parte dos anjos, mas é um tema que é bem confuso. Durante essa pesquisa tinha uma outra posição que eu queria trazer aqui para vocês e pedir a opinião do Fábio também, já que ele quer a opinião da gente. Por favor. Eu ouvi uma opinião sobre lá em... Deixa eu ver aqui... Só ver o... Enquanto isso... 1 Coríntios 11, versículo 7. Uma linha dessa que eu peguei, eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu já tinha ouvido falar, que talvez os filhos dos homens seriam filhos que nasceram antes da queda do homem. Então, isso, falar a verdade, quando eu era bem pequeno, eu tendia a pensar nisso, mas depois a gente vendo, né, que de fato não se firma muito bem essa linha ideológica. Mas essa daqui é nova, de que os filhos dos homens, de fato, está falando do gênero masculino, e das filhas das mulheres, das filhas dos homens, estariam falando do gênero feminino de fato, e não tendo, vamos botar assim, algum truque por trás. Porque quando a gente vê e vê, durante a Bíblia, fala que nós somos descendentes de um só homem, beleza? Isso. E a gente vê que a mulher partiu do homem. O homem foi feito do pó da terra e a mulher seria um descendente do homem. Por isso seria talvez a filha do homem e o homem seria de fato o filho de Deus. Entendi. E aqui na Coríntios dá um pouco de embasamento para isso, porque fala, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, botando meio que eles num patamar diferente, sabe? Botando o homem como sendo diretamente ligado a Deus e a mulher ligada ao homem. Por isso que poderia ter essa linha teológica falando de que os filhos de Deus, de fato, era o gênero masculino e as filhas dos homens seria, de fato, o gênero feminino. O que você acha disso, Fábio? Tomar um pouco sobre essa... Surpresa. Essas perguntas aqui, eu não sou entrevistado, não. Interessante. Essa é novidade, isso eu nunca
nunca ouvi falar, mas eu acredito que eu não aceito muito, porque no Velho Testamento, então, as mulheres são menos citadas, elas não, o homem sempre é citado, então eu não vejo que ele estaria citando nesse momento uma mulher, ainda mais no começo, né, num contexto histórico. Eu não quero colocar a palavra machista, eu quero melhorar a palavra, mas onde patriarcal, Melhor. beleza. Então, eu acho que se fosse para fazer um exemplo em relação à mulher, ele ia colocar Estaria o mais homem. explícita, né? Isso, ele seria bem mais explícito. Senão Boa. ele só tá falando do homem como liderança por esse aspecto. Perfeito. Então eu passo pro Marcelo também. Já que chegou a mim. Realmente, eu Essa nunca nova. tinha ouvido, eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa vertente, mas faz um pouquinho de sentido, sim. Faz um pouquinho de sentido, sim. E você vê muito Paulo realmente fazendo essa distinção de que o homem desce diretamente, o homem é a glória do Senhor, o homem é a imagem de Cristo, o homem é o cabeça e tudo mais, entendendo que teria um vínculo muito mais direto entre o homem macho, o homem masculino, e a mulher que seria tirada do homem, que seria feita para a glória do homem, feita para poder ajudar o homem na missão que já lhe era concedida. Então faria sentido sim também ter essa distinção, os filhos dos homens e os filhos de Deus, no sentido dos homens masculinos, e as filhas dos homens, no sentido, as filhas que nasceram, as mulheres que nasceram, que foram tiradas do homem. Faria um pouquinho de sentido, sim. Mas eu queria um pouquinho voltar no assunto que você até lançou, de que os anjos lá em Mateus, né? Mateus 22:30. 22:30, que serão, quando a mulher... o povo pergunta para o Senhor, essa é a mulher que teve 5 homens, 5 maridos, um faleceu depois do outro. No céu será a mulher de quem? Ele falou, não, no céu serão como anjos, que não se casam, não se dão em casamento. Eu tendo a acreditar que realmente isso não é para poder dizer que os anjos não pudessem casar em si. Ou que não pudesse, muito mais do que casar, que não pudesse ter a possibilidade de manter... De existir uma conjunção carnal, para dizer assim, entre homem e anjos. Mas muito mais que não é intuito, o casamento em si no céu não vai ter a mesma importância que se tem aqui. Porque o questionamento que está sendo feito nesse contexto era sobre o casamento, que a importância do casamento, a importância do casamento. No céu vai ser a mulher de quem? Você está dizendo, não, no céu vai ter coisa muito mais excelsas que vão ter muito mais proeminência do que o próprio casamento. Não há necessidade de casamento. Do mesmo modo que não há necessidade de casamento para os anjos. Não haverá para os homens. Mas isso não exclui a possibilidade de existir, sim, de poder existir uma conjunção carnal entre os homens e os anjos. Né? Tanto que o Senhor, quando fala lá, acho que o texto de 1 Pedro, ou de 2 Pedro, onde fala que deturparam, né? Deturparam como esses anjos que caíram, como os de Sodoma, que deturparam o uso natural. Isso. Deturparam o uso natural. Então, o uso natural seria uma conjunção que fosse entre as mesmas espécies, vamos dizer assim. A espécie homem e a espécie anjo não podem se ajuntar carnalmente. Não pode existir conjunção carnal com essas duas espécies, são diferentes, porque seria a abominação diante do Senhor. Exato. Do mesmo modo que a abominação, por exemplo, e dentro da Bíblia é bem explícita, a zoofilia. É uma conjunção carnal entre um homem e um animal. Eles não se dão em casamento, mas isso não exclui a possibilidade de existir uma conjunção carnal que é uma depravação, que é uma abominação. Exato. Então, eu entendo nesse sentido que esse texto de Mateus não é nesse sentido de que não pode existir conjunção carnal. Pode existir sim, mas não isso o intuito. Não isso a natureza original. É muito mais nesse sentido que eu leio esse versículo de Mateus. Tá. Então, para finalizar aqui, vou pedir Marteli... faça a sua conclusão sobre o assunto da sua parte, e Gabriel já vai pensando na sua aí. E faça a sua conclusão com a ideia que você acha mais pertinente. Então, a gente passeou muito bem por esse assunto que vai se desdobrando, né? Eu acho que a conclusão é que não há conclusão. A conclusão é que não há conclusão, que realmente ainda precisa estudar mais. E
eu entendo que há argumento forte para cada linha de pensamento. E, exceto aquelas que realmente saem da lógica, realmente que não tem embasamento, que vão ser tratadas e rechaçadas, como sendo heresia. Mas tem boas linhas teológicas que divergem, mas que têm embasamento. Sim. Então, será que aquela fala, né, no que é essencial, unidade. É essencial para a nossa salvação? Eu acho que não. O que não for essencial, então, vamos exigir um pouquinho mais de humildade e de... eu vou ter que discordar com o meu irmão numa posição, mas já que não é o essencial da nossa fé, não é a base da nossa salvação, vamos continuar convivendo juntos. Eu acho que vai ser muito mais nesse sentido. Mas os que vierem trazer heresia no meio, aí já é para ser rechaçada. Perfeito. Ótima conclusão, senhor Martelli. Vou passar agora para o Gabriel. Por favor, faça a sua conclusão aí. Tá, eu acho que o Martelli falou muito disso, mas eu acho que um ponto bem importante que a gente consegue tirar de tudo isso tem divergências de opiniões quanto a isso, e o que isso pode trazer para a gente? Pode trazer para a gente mais vontade de estudar, vontade de saber mais a linha de raciocínio do outro. Então, que isso sirva mais de gás para a gente, mais de combustível para a gente estar cada vez mais buscando. Porque, como eu falei, durante o estudo eu sempre estava pensando de uma forma, peguei ótimos argumentos, pensei de outra. Agora, junto com o Martelli pegando outros argumentos também, já estou pensando de outra forma. Então, como ele falou, como isso não é um assunto que faz a gente sair da doutrina, faz a gente perder o foco do que realmente a palavra traz para a gente, eu acho que são pontos importantes para a gente usar isso a nosso favor, de estar cada vez mais estudando a palavra de Deus. Show de bola. Bem, você que está em casa, espero que esteja entendendo, né? Vendo essas ideias de diferentes lados e entenda isso, como o Martelli falou, né? Que esteja aqui para nos abençoar, por mais que talvez a gente não concorda de um versículo ou outro conforme a sua explicação, mas possamos estar sempre voltando para o alvo, né? Que é o mais importante, que não vai fazer diferença, né? A diferença do Deus que a gente acredita. Com relação a isso, vou perguntar à produção. A gente pode para o próximo assunto? Temos tempo? Então temos tempo. Então vamos direto para o nosso próximo assunto. Então, já que a produção permitiu, a gente continua. Próximo assunto é um assunto clássico, né? Todo mundo conhece, mas é até a pergunta vai se fazer na omissão, né? Na omissão dessa pessoa. Então, eu vou falar sobre os jovens na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde estava o famoso Daniel nesse momento? Onde estava Daniel? É uma outra pergunta, outro questionamento, onde também rendem vários entendimentos. E vamos estar conversando um pouquinho aqui, vamos estar abrindo nossa mente para estar aprendendo um pouco mais. Gabriel, dá uma introdução aí para a gente, por favor. Beleza. Bom, esse daqui também, né, é um desses assuntos polêmicos que a gente traz aqui, porque o livro de Daniel ele é um livro um pouco diferente de alguns outros dos profetas. Ele começa contando mais um pouco dessa parte histórica, depois vai um pouco mais da parte apocalíptica. Então, por si só, o livro já é um livro um pouco diferente do Antigo Testamento. E logo no começo, não conta somente a história de Daniel, mas também conta a história dos amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que, de fato, aqui onde a gente quer entrar no assunto aqui, acontece esse episódio onde o rei Nabucodonosor constrói uma imagem muito grande e convoca o povo inteiro para estar junto com ele, prestando homenagem a essa estátua. Uhum. E não só isso, mas ele dá uma ordem que quando os músicos tocarem, todas as trombetas, sátrapas e tal, que o povo se ajoelhe. E aqui a gente vê bem relatado que esses 3 jovens amigos de Daniel não se ajoelharam e por causa disso eles foram condenados à fornalha. E aí fica a nossa dúvida, né? Que onde é que estava Daniel, já que a gente vê Daniel sendo levantado no capítulo anterior como um dos principais braços direitos do rei Nabucodonosor ali. Onde é que estava ele nesse episódio? Se ele se ajoelhou, se ele não se ajoelhou, se ele estava lá, se não estava lá.
Então, tem diversas linhas teológicas que abordam esse assunto e que trazem argumentos também, vamos botar assim, fortes e bem razoáveis para explicar essa situação. Eu acho que é de comum acordo aqui, pelo menos, que nós não acreditamos que ele, de fato, tenha se ajoelhado. Pode ter alguma dúvida e tal, mas pelo entendimento todo do que Daniel foi para o Antigo Testamento, do instrumento que ele foi nas mãos do Senhor, relatado no livro dele, aí vem essa pergunta de que, beleza, se ele não se ajoelhou, onde é que ele estava, o que aconteceu nesse episódio aqui para ele não ter sido jogado junto com os outros que não se ajoelharam e foram relatados, foram caguetados pelos outros, jogados na fornalha. Então, já que uma breve introdução, eu vou estar começando com o Marteli, né, uma perguntinha. Daniel não foi informado, né, se ele se ajoelhou, se ele não se ajoelhou. Alguns entendem que possa ter acontecido de Daniel naquele momento ele já era um alto governante, né, do palácio de Nabucodonosor. Então, ele se encontrava, acredita-se que ele se encontrava em um lugar diferente, né? Um lugar de mais prestígio. Sim. Então, tinha aqueles invejosos, né? Que não eram felizes, né? Com os privilégios, né? Com a fama, né? Que o povo de Deus estava tendo naquele momento, né? Que o povo de Deus, através deles, né, estava tendo muita relevância naquele governo. Tanto Daniel com um cargo de alto prestígio, né? Um governante, mas também Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham cargos, né, diferenciados. Uma pergunta, você acha que eles, vamos supor que eles estavam em um lugar diferente, né, de Daniel, a princípio a gente consegue concluir isso, que foram pessoas, alguns invejosos, que tinham uma implicância com o povo de Deus, que estavam nesse nível mais baixo e viram eles não se ajoelhando, né, para essa estátua, e Daniel, como ele não era o alvo deles, eles só vieram a entregar eles três, por isso só eles três foram indiciados, né, foram colocados na fornalha. E já mais uma segunda pergunta, eles também teriam medo, talvez, porque o Daniel, ele tinha como eu falei, né, um alto cargo. Então você não pode chegar e falar, um Zé Ninguém, falar que o governante sem provas e entregar. Então não era uma coisa tão fácil de você estar fazendo. Então eles três cobraram um pouquinho mais abaixo, eles só entregaram eles três, independente de Daniel vir ou não a se ajoelhar. O que você tem a falar sobre isso? Então, é uma posição que eu meio que eu luto, eu peno a acreditar a essa posição que Daniel não estivesse no lugar. Por quê? Porque quando a gente lê esse texto, Daniel 3, né, no capítulo 3, verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes e os magistrados, todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então, eu entendo aqui que ele fez isso na província da Babilônia, no campo de Dura, dentro da província da Babilônia, ok. Mas ele chamou os governadores, os magistrados, os juízes, todo mundo, todos os conselheiros das províncias. Então, vieram de todas as províncias do império para a província da Babilônia, onde o rei, o imperador, estava levantando a estátua. Então, seria difícil ele chamar toda a alta cúpula do império, deixando Daniel de fora. Então, por isso eu acredito que Daniel sim estava aí,
A pergunta é fazer sim, mas por que ele não é citado? Eu acho que, se não me engano, é o único capítulo do livro de Daniel inteiro onde ele não é citado, do início até o fim. Só para ajudar, né? Só pra ajudar. Cadê tu, cara? O livro inteiro tu aparece, mas tu decide sumir logo nesse capítulo problemático. Inclusive o livro é dele, né? Não- É livro dele, cara. Como que você não tá aí? Tipo, você assiste uma série, mas sei lá, a personagem principal não tá, né? Pô, impossível, cara. E pensando nisso que realmente eu fico, cara, Daniel estava assim nesse lugar. Daniel estava assim nesse lugar. Ele não foi objeto da acusação, da caguetagem. Talvez por outro motivo, mas eu acredito sim que Daniel estava nesse lugar. Isso eu não consigo não acreditar, porque ele chama de todas as províncias para estar na Babilônia, na província da Babilônia, para fazer isso. Então, por isso que eu acredito que o Daniel estava assim. Tá, beleza. Então vou jogar uma pergunta para Gabriel agora. Alguns tentam entender que Daniel, diferente do que Martelli entende, que por ser um autogovernante, ele estava representando um rei em alguma viagem. Mesmo no texto falando que governadores, os sátrapas, todos estavam ali. O que você entende? Que o Daniel estava viajando naquele momento, por isso ele não se ajoelhou? Cara, então, eu acho que eu tendo a não acreditar que ele estava em viagem, porque, cara, aqui fala que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Então dá pra gente ver o monumento que fez. Perfeito. E desde o princípio, o intuito todo dessa imagem era todo mundo estar na cerimônia. Então eu acredito que se Daniel tivesse que fazer alguma viagem, o rei Nabucodonosor teria planejado tudo para que ele visse e voltasse para estar ali. Já que ele também era um do braço direito ali do Nabucodonosor. Então, para poder estar prestando homenagem ali, eu não acredito que ele tenha ido para alguma viagem. E se foi para alguma viagem, ele voltou a tempo, porque isso daqui realmente foi um marco naquele reinado também, sabe? Não era só uma imagem qualquer que ele levantava de outros deuses, não. Essa imagem aqui, a gente vai falar um pouco depois sobre isso, tinha uma certa representatividade para o rei ali também. Sim. Então, acho que por isso ele não deixaria Daniel de fora, sabe? Uhum. Martelly, você acha que para Daniel não estar junto com os três lá na fornalha, Daniel, como estava ao lado do rei, por mais que ele foi uma referência na Bíblia para a gente, com todos os seus atos, Daniel se curvou naquele momento? Não. Eu realmente acredito que Daniel não se curvou. Porque, mesmo ele sendo no meio dos amigos, ele desde o capítulo 1 a gente vê que ele, juntamente com seus amigos, não se contaminaram, mas você vê o destaque que se dá a ele muito mais em relação aos amigos dele. Tanto que logo depois a perseguição vai passar não somente deles como sendo aquele grupo dos judeus que vieram, que estão na corte real, mas principalmente a ele, Daniel. E temos em vários lugares onde você vê que ele é o líder. Ele não é... Ele sim, ele está com um grupo de amigos com quem eles estão sei lá, se desmarcando da multidão, do meio de todo mundo que estava lá, porque a lógica de domingo é ter... tivemos isso na lição de domingo agora, né, na EBD. A lógica de dominação da época é que o rei tá, beleza, ele está crescendo, o rei Nabucodonosor, crescendo o seu reino, o seu império, o seu domínio. Então ele vai numa nação onde ele subjuga a nação, ele pega a corte real daquela nação, mata talvez o rei e tudo mais, vai pegar todos os maiorais e trazer para si. A gente vê isso e vai se perpetuar por vários séculos. A gente vê isso, os Césares fazendo isso também em Roma. Eu vou subjugar um povo, matar o reinante lá ou trazê-lo como escravo para poder expor-lo no meio da minha comunidade e dizer que não, eu consegui vencê-lo. E muito mais do que isso, Nabucodonosor é um estrategista brilhante, porque ele traz para perto de si aquela classe real daquela outra nação que ele vai educar segundo os seus costumes, que ele vai educar segundo a sua ciência. Ele está difundindo, na verdade, não somente o domínio dele pela força, mas pela cultura também. Então, logo, Daniel estava no meio desse grupo, se diferenciando dos outros, mas em todo momento você vê que no meio do grupo desses judeus que estão selecionando para viver na corte do rei,
ele está sempre se destacando um pouquinho mais. Então, se esses 3 que eram companheiros, mas no nível, vamos dizer, um pouquinho abaixo dele, não se curvaram, é muito difícil que ele tenha se curvado. Porque mesmo diante a outra ameaça que vai surgir depois do leão matar ele e ser jogado dentro de uma cova cheia de leão, mesmo assim, ele não se curva de jeito nenhum. Então, ele se mantém firme na sua fé. O relato do livro todo de Daniel nos dá a confirmação da firmeza dele, da integridade dele no serviço de Deus. Então, ele não se curvou de jeito nenhum. Interessante, interessante. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio sua, Martiri. Porque o texto todo, né, fala sobre o histórico do Daniel. Então, você não bateria, né, Exatamente. com toda a história dele, por mais que ele seja homem, seja falho, né? E você, Gabriel? O que você tem a me dizer que essa estátua que era feita era a estátua de Daniel? O rei teria feito a estátua de Daniel, por isso Daniel não veio a dobrar o joelho, porque ele estaria dobrando o joelho para ele mesmo, né? Nessa situação. O que você acha? Tem algum embasamento? Tem lógica? Fale um pouco aí. Então, eu por muito tempo acreditei nisso. De novo. Graças a alguém aqui. Graças a alguém aqui. Porque realmente faz muito sentido. A gente viu um pouco antes que o Nabucodonosor coloca Daniel lá num alto patamar, compara Daniel como um ser angelical, um deus, e de fato tem muita lógica isso. Só que depois pesquisando sobre isso, um dos pontos que a gente consegue notar é que primeiro ponto que depois de estudando um pouco o texto já me soou não acreditando tanto nisso, era que, cara, Nabucodonosor era um rei, como o Martelo falou, cara, brilhante. Ele era um cara inteligente. Não acredito que ele colocaria um povo inteiro para se ajoelhar diante da estátua de algum outro homem que estaria quase ao mesmo nível dele. Um ponto que poderia ganhar muitos seguidores de Daniel, vamos botar assim. O povo começar a ver Daniel como um deus, talvez acima dele. Então, de fato, eu acredito que talvez a estátua que ele fez ali era uma estátua mais dele mesmo, porque se a gente vê no capítulo anterior, o capítulo anterior fala que Daniel revelou o sonho, falou para Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, depois de você vai vir o peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e bronze. E barro, perdão. E a gente vê que aí logo depois Nabucodonosor resolve fazer uma estátua inteiramente de ouro. Eu acho que isso foi muito mais uma afronta àquela profecia que Daniel fez, de que, cara, eu não sou só a cabeça de ouro, eu sou por inteiro ouro, eu sou o cara desse império. A gente vê a força do Império Babilônico naquela época, destruir os assírios, dominou diversas cidades lá. Então, eu acredito que Daniel não se ajoelhou, mas por, vamos botar assim, um salvo-conduto, uma isenção do próprio rei, do que, de fato, ser uma estátua dele próprio. Então, eu sigo mais essa linha de raciocínio de que, cara, por tudo que Daniel fez e trouxe a revelação aqui, e não foi só a revelação do capítulo anterior, que já foi uma tremenda revelação apresentando Deus, o Deus dele para Nabucodonosor, Deus que Nabucodonosor até então não conhecia, que no primeiro sonho ele não sabe qual é o sonho de Nabucodonosor, Deus revela para ele revela para Nabucodonosor, diferente do sonho seguinte, que Nabucodonosor conta para ele e ele revela. Então, já é um demonstrativo de que Deus já estava ali com ele, então Nabucodonosor tinha, de fato, um apreço muito grande por Daniel. Eu acho que esse apreço faria, talvez, ele poder ser isento de adorar outras imagens, porque no episódio anterior, Nabucodonosor, vamos botar assim, conheceu o Deus de Daniel, conheceu o poder do Deus de Daniel. Então, por ele colocar Daniel no cargo tão elevado, talvez ele poderia ser um pouco receoso pela coisa que aconteceu, de realmente obrigar Daniel a se ajoelhar. Porque, se a gente olhar também para o capítulo anterior, é Daniel que revela o sonho para Nabucodonosor. Sim. Nabucodonosor coloca ele sobre o governante. E Daniel pede para os seus amigos serem governantes também de algumas províncias abaixo dele.
Então, tipo assim, para mim, o contato direto da Nabucodonosor com Deus é Daniel, não os amigos dele. Então, se tivesse que escolher para colocar alguém, para alguém não se ajoelhar, seria Daniel, deixaria ele lá, e os outros não se ajoelhou, vai para a fornalha. Essa acho que é a minha posição. Sim, sim. Não, faz muito sentido o que você está falando aí. Inclusive, o meu pensamento é bem próximo do seu. Né? Ainda chega perto. Mas eu vou passar mais uma perguntinha aqui para Marteli. Daniel, naquele momento, ele ficou em pé, conforme está escrito lá em Daniel 3:3, que os governadores ficaram de pé. Então, nesse momento, eles não se ajoelharam. Você acha que tem embasamento isso? Vê se você consegue abrir aí, por favor. Sim. Daniel 3:3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Beleza, aqui todo mundo está em pé diante da estátua. Mas 4 logo depois, versículo 4, versículo 3, versículo 4 logo depois. Então Arauto clamou em alta voz: ordena-se, vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de música, vos prostrarei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, aqui quando no versículo 3 está falando que todos estavam de pé, aqui é muito mais para demonstrar que o rei estava presente no meio dessa cerimônia também, com toda a sua corte, com todo o seu poder, com todo o seu, todos os maiorais do império inteiro junto a ele. É muito mais nesse sentido. Porque aqui ainda não está sendo dado, ainda não foi dado a ordem de se curvar. Todo mundo deveria se curvar quando soaria ou tocaria a trombeta. Então aqui não tocou a trombeta, então todo mundo estava de pé nesse momento. Senão aí seria o quê? Todo mundo não se curvou. Todos que estavam de pé, todos os governadores não se curvaram. Mas a gente vê que no capítulo anterior, logo no último versículo do capítulo 2, exatamente isso que o até Gabriel citou um pouquinho, vai ter do 48. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendente dos negócios da província da Babilônia. Então aqui, eles estão sendo colocados nesse mesmo nível de sátrape dos magistrados, ou pelo menos dos tesoureiros aqui, que está sendo citado no versículo 2. Então eles também estão dentro do alto escalão da província da Babilônia, a província que é a capital onde está sendo erguido. Então eles estariam, com certeza, junto ao rei também, de pé. Então, quando cita aqui os tesoureiros e tudo mais, eles são os responsáveis da economia da capital. Então, eles estão aqui de pé diante ao rei também. Mas depois que vão ser condenados por não se curvarem. Então, aqui, esse de pé, todo mundo está de pé. Daniel, Sadraque, Mesaque, todo mundo está de pé aqui. Ainda não soou a trombeta. Ainda não era a hora. Né? Ainda não era a hora. Tá, vou fazer mais uma perguntinha para você. Você acha, tem essa ideia que a estátua era de Daniel? Então. E aí, agora Galera, continua? O problema de estudar é isso. Quanto mais você futuca, mais dúvida nasce, mais você fica realmente achando que talvez não tanto. Eu, por muito tempo, defendi realmente essa ideia de que a estátua que está sendo levantada é a estátua do próprio Daniel. Por quê? Porque dentro do próprio versículo, o rei faz uma declaração sobre Daniel dizendo que havia em Daniel um espírito superior. E você vê isso em vários lugares da palavra onde você vê que o rei Nabucodonosor tratava Daniel como sendo alguém que era superior, não era um mero mortal. Para Nabucodonosor, Daniel não era um mero mortal. Então fazia sentido sim ele erguer uma estátua para dizer para todo mundo que esse cara é diferente de todos. Nesse cara reside um espírito superior. Não que Daniel seja um Deus, mas que nele reside o espírito de um Deus. Então, como eu não consigo ver esse Deus, eu levanto uma imagem, a coisa ou a pessoa
que é a habitação, esse tabernáculo desse Deus, entendeu? É nesse sentido que sempre defendi essa ideia de que Daniel, a estátua, é uma estátua à imagem do próprio Daniel. E logo que esse espírito superior habita em Daniel, não faria sentido ele pedir para o próprio Daniel, que é a habitação desse espírito superior, se curvar diante a imagem desse espírito superior, entendeu? E por isso que sempre defendi essa vertente. Mas acho que o ponto mais fraco dessa teoria, que eu sempre defendi por muito tempo, é o fato de que Daniel você vê também em todo lugar, e principalmente nesse mesmo capítulo 2, quando no final o rei diz que ele tem um espírito superior, ele fala para o rei, não, o Deus que revela, o Deus que eu sirvo que revela, e dele que vem tudo. Então Daniel se recusa a receber a honra de ser ele a fonte desse conhecimento, ele a fonte dessa revelação. Boa. Então por isso também, esse ponto fraco dessa teoria de que ele se recusaria a receber uma adoração. Mesmo que não seja direta, que fosse por intermédio de uma estátua que parecia a imagem dele. Então, nesse sentido, do mesmo modo também que a gente encontra em vários lugares da palavra de Deus, onde até os próprios anjos se recusam a receber a adoração, Daniel recusaria-se a receber a adoração ou que se fizesse uma estátua à imagem dele. Então, e isso que fica realmente como sendo o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles nessa minha teoria de que a estátua é a estátua de Daniel. Boa, boa. Muito bom, né? E bem, pessoal, estamos chegando já ao final do nosso podcast, mas eu vou estar fazendo aqui, pedindo para estar fazendo as últimas colocações aqui, o Gabriel e o Marteli. E a última pergunta que eu faço para o Gabriel, já peço também para ele estar concluindo, né, sobre esse assunto, é que eu acredito, né, eu sigo mais por essa linha, né, é parecida com a sua, que por Daniel ser um governador e de altíssima patente, né, de um posto muito superior no governo de Nabucodonosor, nesse momento, por mais que todos os governadores estivessem lá presentes, ele estava realmente junto do rei. Ele estava, até ali, ele estava em uma posição diferenciada, porque o rei via, como você falou, alguém superior. Então, ele estava realmente ali. Então, naquele momento, acredita-se que Daniel estava à disposição do rei naquele momento. Ele estava bem próximo. Então, como ele estava bem próximo do rei, vamos botar assim, sugerir 3 passos atrás, e estava todo mundo na frente, onde o rei via todo mundo, nesse momento, ninguém conseguiu ver que Daniel não se prostrou. E essa é a ideia que eu mais sigo. Você concorda com essa ideia? Que é um pouco parecida com a sua? Cara, acho que não, porque acho que pro espírito acusador todo mundo acha algum ponto. Então acho difícil. Tipo, você olhando para trás assim. Acho difícil, da mesma forma que o povo não viu, por mais que Daniel estaria num lugar, vamos botar, um pouco difícil de alguém ver, numa inauguração de uma estátua onde o rei chama todo mundo para poder estar lá na inauguração, acredito que o rei não estaria distante da estátua e, consequentemente, seguindo por essa linha, Daniel também não estaria longe da estátua. Então, o povo se prostrando para a estátua, todo mundo teria a visão, porque todo mundo de cabeça baixa, só quem estaria em pé lá Sadraque, Mesaque, Abednego, o rei Daniel. Então, eu acho que seria difícil de alguém não ver ele por ele estar a serviço do rei em algum canto assim. Então, acredito que, de fato, ele recebeu essa isenção por tudo que a gente comentou aqui, né? Por toda essa importância que o rei deu para ele, por tudo que ele já tinha feito pelo povo e por esse alto cargo que ele tem lá. Aquele tigre. Bom. E, Marteli, dá sua conclusão aí, por favor. Então, de novo, como falei, eu tinha a minha teoria bem montada já por muitos anos eu continuei com essa teoria, mas eu acho esse furo nessa teoria. Mas ao mesmo passo também que eu acho que, embora seja um furo, na visão do próprio Daniel recusar receber a adoração, mas a gente vê que Nabucodonosor, ele reconhece o poder desse Deus a quem Daniel serve, mas ele não se torna por completo um servo desse Deus. Né? Ele continua fazendo muita maluquice. Então, é bem provável também na cabeça de um rei que
tão prepotente quanto Nabucodonosor, mesmo que Daniel se recusasse a fazer isso, eu faço e ponto final. Eu que sou rei, eu que mando. Então pode ter sido também essa demonstração de ele, não, eu vou continuar fazendo o que eu quero, porque eu identifico esse Deus em você. Se você não identifica isso, problema é seu. Fica em pé. O problema é seu. O problema é seu, entendeu? Então, mas um dos textos também que me deixa bem humilde diante da palavra de Deus, de reconhecer que tem muita coisa que ainda eu não conheço, muita coisa que ainda precisamos conhecer. Tem embasamento para várias linhas, como a gente viu até no tema anterior também. Então, cara, a conclusão seria, cara, no essencial, aquela frase de Agostinho, né, de Santo Agostinho, no essencial unidade, na dúvida liberdade, liberdade de discordar, mas em tudo caridade, né? A gente poder, realmente, aí uma frase belíssima de Santo Agostinho que acho que resume as nossas limitações quando a gente se depara a texto tão complexo, tão rico ao mesmo tempo, que seja muito mais um convite a gente estudar, aprender, crescer e também ouvir do outro, ouvir o posicionamento do outro e saber respeitá-lo, saber até aprender com ele. Realmente, por exemplo, a defesa de Gabriel de que a própria estátua pode ser inteira dele mesmo, a estátua da visão dele, de Nabucodonosor. Para dizer para Daniel, não, você viu errado. Está falando que eu sou a cabeça. Não, eu estou determinando que eu não sou a cabeça, o braço, o tronco, a perna, tudo sou eu. Então, nisso é essa humildade de poder aprender com as nossas divergências. Ótimo, Martelli. Tenho aqui que o mais importante, né, nesse texto, tirando essas dúvidas, né, é que os 3 jovens não se ajoelharam e que o nome de Deus foi glorificado de qualquer forma, né? Isso é o mais importante, né, apesar de surgir essa dúvida, né? E essas dúvidas vêm, assim como esse texto, assim como lá nos Nephilim, nos filhos de Deus, vem por textos não muito claros, por falta de informação. E então gera essa dúvida, onde é bom, né, a gente estar estudando, né, para a gente poder estar conectando, né, textos, né, no próprio livro ou em outros livros, para a gente dar uma melhor explicação, né? Mas, como você falou, foi muito feliz aí na sua colocação, mas estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Espero que tenha te abençoado, você também que está em casa, porque eu fui grandemente abençoado aqui. Gostei muito. Foi muito melhor do que eu imaginava. Muito melhor mesmo. Com certeza. Foi muito bom estar aqui aprendendo com vocês dois, com às vezes a mesma opinião, às vezes com opiniões divergentes, mas foi só para enriquecer a minha vida, né, a sua vida e de quem está nos assistindo. Lembrando você que está em casa, teremos nosso louvorzão dia 5 de novembro, tá? Se você está gostando, né, do nosso bate-papo aqui, dá o gostei lá, dá o curtir. Você tá ficando bom nisso. Não. Like, compartilha, inscreve. Compartilha, se inscreve. YouTube, Facebook, Twitter e por aí vai. Boa. Tá ficando bom. E é isso, eu só tenho a agradecer a presença de vocês dois que aceitaram, né, o meu convite. Não sei se teremos mais, né? Se vocês quiserem, se o público pedir, talvez a gente faça o outro. A gente não planejei o outro ainda, não. Eu só planejei esse. Tá em aberto. Tá em aberto. Mandem temas aí também. Mandem temas. Mandem temas. A gente já tem alguns temas aqui, né? Os alunos de Martelli. Muitas perguntas muito boas. Muito boas as perguntas deles. Para a gente tentar, né, responder aqui à luz da Bíblia, né? E estar abençoando e nos enriquecendo. Quer dar alguma consideração final, Gabriel? Não, cara, só agradecer mesmo. Eu acho que, cara, como você falou, foi um tempo bem proveitoso aqui. Isso está cada vez mais nos forçando a estar estudando mais a palavra do Senhor. Então, que a gente possa estar cada vez mais disponível para ser um instrumento usado na mão de Deus. Estar cada vez mais disponível para, de fato, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse tempo foi um tempo muito bom aqui, eu consegui também aprender muita coisa. Achei que eu tinha aprendido muita coisa estudando, mas acho que aqui, falando com vocês, aprendi muito mais até. Então, que a gente possa voltar a fazer isso, se não for nessas formas oficiais, mas em outros grupos de estudos, assim como o pessoal, o Grupo de Jovem tem liderado lá
os grupos de estudos, que a gente consiga trazer, e esse daqui ser, como eu falei no começo, ser mais uma gasolina a mais para que a gente possa estar buscando ao Senhor. Verdade. Marteli? Agradecer mais uma vez o convite, aí essa ideia abençoadora que abençoa as nossas vidas. Esse desafio, na verdade. Mas um desafio. Tudo junto, né? Tudo, é tudo. Realmente. Mas foi muito bom realmente ter esse tempo, aprender realmente e ver como que a gente consegue se completar um com o outro, né? Isso realmente é uma bênção do Senhor. Que tenha mais oportunidade a gente aprender isso e quem sabe trazer outras pessoas, outros jovens também para ser desafiados a cada dia mais. Gostei. Mas se não é isso, obrigado a você, obrigado Gabriel por esse tempo também. Bem, chegamos ao final, né, do nosso No God Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e abraço. Tchau. Não gravo. Rapaz, você apanha. Não gravou.